Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é um tema muito legal que tem a ver com lazer, com educação, com cultura. Vamos falar de lazer, né? Vamos falar de brincar, de lazer, de jogos, de pesquisa sobre isso aqui no Brasil, e, enfim, nacional e internacionalmente falando. E para falar desse tema incrível, esse tema maravilhoso, é uma pessoa que representa esse tema aqui no Brasil, uma pesquisadora de altíssimo nível, competência e sabedoria, que é a professora doutora Rosilene Crepaldi. Ela que é pesquisadora do GIEL, que é um grupo importantíssimo, GIEL-EASH, da USP Leste. A Rosilene também é membra da Aliança pela Infância, também da Associação Brasileira de Brinquedotecas e faz parte da Rede Nacional da Primeira Infância. Então, a Rosilene é uma pessoa muito especial para nós aqui do TV Infância. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Cilândia, obrigada a todos. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho sobre o lazer, né, na infância. Sim, exatamente. Para a gente começar a falar desse tema lúdico, desse tema lindo, esse tema muito maravilhoso, Rose, o que é o lazer, né? Qual é a definição de lazer e a importância desse lazer para a infância? O lazer é aquele momento onde nós temos um tempo livre e escolhemos o que fazer, né? Escolhemos pintar, escolhemos plantar uma horta, escolhemos ler um livro, escolhemos ficar olhando a natureza, jogar, cantar. É aquele tempo que você utiliza sem uma consequência, um ganho. Sem uma preocupação com o objetivo. Não, o objetivo que você tem é de ocupar aquele espaço. Então, esse tempo que todos nós temos também o direito ao ócio, né? De fazer nada, de ficar contemplando. E é um momento muito importante, porque nesse momento você acaba depois descobrindo alguma ocupação, alguma coisa que você quer investigar mais, né? Então esse tempo livre que a gente tem para usufruir da vida, né? Sim. E que cada vez está ficando mais escasso. Eu ia perguntar agora, mas o tempo livre, cadê o tempo livre que estava aqui, né, Rose? Pois é. As pessoas não têm mais esse hábito de parar para ficar sem fazer nada, por exemplo, ou para fazer algo que gosta. Por exemplo, eu gosto muito de ler um livro que não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, com o que eu estou fazendo. Para mim é um lazer. Sim, isso mesmo. Um livro de um tema que eu acho legal, mas que não tem a ver com o que eu estou pesquisando, com o que eu estou fazendo. É um lazer, é uma terapia quase, assim, tão gostoso que é. Exatamente. A gente tem cada vez menos se permitido esse tempo, né? É no tempo de lazer que você também viaja, que você tira férias, sim, né? Sim. É nesse momento que você se dedica a coisas que você não se dedica durante o trabalho, né? Sai daquela atividade rotineira. Exatamente. Então, assim, é um conceito amplo, tem muitos claro. Autores que debatem, né, e vão... Mas, ultimamente, eu tenho pensado, assim, um pouco, pode ser até uma visão meio simplória, né, mas, às vezes, a gente precisa usufruir mais desse tempo do que ficar ali refletindo. É verdade. Sobre, o que é, né? É melhor tirar lazer. É importante essa questão do conceito, da ciência, evidente, mas isso, ele às vezes está muito longe daquela prática. Do tempo do lazer, né? De tirar esse tempo para o lazer, né? De permitir que o outro usufrua desse tempo. A tecnologia tem roubado muito disso, né? Com certeza, com certeza. Muita coisa, né? Isso é uma questão importante, né? Um contraponto importante, até para a gente pensar dessa relação de tecnologia e lazer, né? Como que é isso? Como que vocês, pesquisadores, estudam essa relação da tecnologia e, em contraposição, tem o lazer? A tecnologia também é lazer? Como que é essa história? A tecnologia acaba sendo também uma ferramenta, porque hoje
nós usamos a tecnologia também como tempo livre, como fuga, né, daquele cotidiano. Então, antes você tinha um tempo diferente do tempo do trabalho, né? Porque o lazer ele vem em contraponto ao tempo do trabalho, aquele tempo que você utiliza, que você, aspas, vende, sim, né, sim. para sua sobrevivência. Agora, existem algumas fugas que a tecnologia permite. Então, você está trabalhando, mas você vai olhar lá as suas mensagens, você vai jogar um joguinho, né? Então, essa é uma área que está sendo agora pesquisada mais amplamente no caso da tecnologia digital. Sim, Mas a gente também tem a televisão, o rádio. Então, você está fazendo uma atividade, você está ouvindo uma música. Sim. Então, essas atividades também deixam um pouco mais fluida, né? Mais leve aquela atividade que você está fazendo. Então, você tem o serviço doméstico, mas você está fazendo cantando, né? Essa parte. E quando a gente vê em relação à infância, sabe, a gente tem observado que as crianças, elas estão com uma rotina, uma agenda que olha, tá ali igual a do adulto, viu? Bem difícil, né, Rosa? Bem complicada essa agenda, né? Quer dizer, não sobra tempo para brincar, não sobra tempo para o lazer, de passear com a mãe, de fazer coisas que ela gosta. E essa agenda superlotada até adoece muitas vezes a criança, porque e o espaço para ela ser ela mesma, para fazer o que ela gosta também, né? Além de, ela deve gostar, mesmo ela gostando, ela precisa ser criança, porque tem criança que faz e faz com alegria, faz com prazer. Mas é importante ter uma diversidade de atividades também na vida da criança, não apenas essas que são obrigatórias, que tem horário, que tem um professor ou um instrutor para orientar, sendo que ela não deixa de ser ela mesma, né? O que a gente tem observado, Cirândia, e eu acho que isso é uma coisa para quem está assistindo também pensar, e os professores e os adultos que estão na relação com essa criança, é que as atividades que são propostas para as crianças, elas fazem parte da cultura do adulto. Então, a criança vai na escola, mas ela tem o tempo da aula do inglês, o tempo da aula de educação física, o tempo da aula de futebol. Veja, é tudo aula, né? Sim. Então, obrigatoriedade. Obrigatoriedade. O adulto que dá o direcionamento, né? Dentro da escola mesmo. Você tem o tempo de aprender, então tem o tempo do recreio. Mas aquele tempo do recreio é um tempo curto que ela tem que comer e também precisa dar uma relaxada, fazer nada, conversar sobre outras coisas que interessam para ela. Claro. E às vezes ali também, né, fica o inspetor, porque não pode correr, porque tem medo que cai. Né? Então, essa série de atividades, normas e regras, elas têm muito a ver com a cultura do adulto. Sim. Então, você já vai colocando regras demais, né? E na rotina fica aquela agenda, assim, das tantas, tal coisa, que tiram a oportunidade da própria criança escolher, puxa, agora eu vou querer fazer nada, eu vou querer ver televisão, não, ela precisa ver televisão porque ela vai aprender, vai brincar de alguma coisa para aprender alguma coisa. Né? Tem que desconectar um pouco dessa seriedade, né, que são essas atividades todas organizadas, orientadas, com tempo e etc. Né? A gente precisa desconectar. Isso está muito distante do lazer. Outra coisa também para a gente chamar a atenção. Algumas situações, a criança vai para um clube, aí tem os recreadores, tá? Então, muitas vezes acontece de que elas vão, mas a atividade já está programada. Direcionada, né? Então, aí fica até meio escolarizado. Crianças de tanta idade em tal lugar, fazer determinada atividade. Ou vai para o hotel, vai no hotel e tem lá algumas atividades. Então, crianças de tanto a tanto, em determinado lugar para fazer determinada coisa. Quer dizer que nem quando ela está de férias, né? Sim. Ela pode escolher. Rose, você está generalizando. Mas observem como tem muita coisa direcionada. É verdade. Você não tem, às vezes, um material de
alto alcance, né? Sim. Madeira, caixa, tecido, que ela pode fazer uma casinha. A gente brincava muito disso quando era criança. Sim. Não é que lá era melhor do que aqui, né? Fazer essa comparação, esse saudosismo. Mas é que agora tem muita coisa estruturada. Sim, diferente, né? Não é? Totalmente. A gente ia brincar de casinha, pegava as panelinhas lá da mãe, da avó, juntava num cantinho e a gente montava, a brincadeira ficava Sim. de montar a casinha. Só de montar já era brincadeira, não é? Montar era uma brincadeira, depois brincar já era outra brincadeira. E esse tema tá tão legal, tá tão gostoso, mas a gente vai cortar para um breve intervalinho, bem rapidinho, e voltamos já já. Olá, de volta aqui com a doutora Roselene Crepaldi, falando de lazer, do brincar, desse tempo importantíssimo e escasso que a nossa sociedade tem para se ocupar aí do lazer, da importância de tudo isso. E continuando esse tema, doutora, fala um pouquinho para nós sobre, por exemplo, o que é esse ócio criativo, né? O que é esse lazer que é tão importante, esse ócio que está no lazer? Como que é isso e qual a importância disso para a pessoa? Então, esse tempo de contemplar as coisas, né? De você ficar imerso, ver um pôr do sol, observar uma flor, o céu, até as fases da natureza, né? Ai, que a gente lindo, fala né? Primavera, verão, outono, inverno, e a gente não para não pensar vê, sobre elas, não né? Enxerga mais. Passa rápido, parece, ou a gente que não tem mais tempo para olhar? Porque assim, veja, hoje nós temos poucos horizontes, né? Sim. A gente mora, tem casa para todo lado, ou o prédio, a gente não observa a mudança da tonalidade do dia, ou a poluição, ou quando vem uma tempestade recentemente, né? Teve aquela ventania, são coisas que na relação com as crianças, nós não damos mais essa importância, não damos essa visibilidade. Então, assim, eu gosto muito que a Renata Meirelles, ela fala ótimo, no Territórios do Brincar, né? Dos gestos humanos que a gente passa para as crianças. Então, esse tempo de fazer as coisas com um pouco mais devagar,
né? Uma coisa um pouco menos ansiosa, porque a gente acaba passando isso para as crianças. Sim. Então, a gente tinha tempo, ou descobria, criava esse tempo, se permitia esse tempo, de organizar a casa da gente, né? Sim. De estender um lençol limpo, né? De arrumar a cama, né? Então, esses gestos humanos que fazem parte desse tempo de trabalho, mas é um trabalho mais criativo, mais tranquilo, de fazer uma comida junto, de conversar, trocar as informações e as sensações que delícia, né? durante aquele convívio. Hoje você chega em casa, cada um vai para o seu quarto com o seu celular. Já vi muitas crianças puxando. Eu falo muito do celular porque é uma coisa que ele está tão presente. Impregnado, né? Em todas as coisas. Nós estamos fazendo um trabalho com os alunos lá da disciplina que eu dou, que é Lazer, a Infância e a Cidade. E eles estão observando que as pessoas vão para os parques e ficam sentadas com o celular na mão. Poxa, que pena. Né? Então, assim, nem para olhar o que é que tem no volta. parque, em volta, as pessoas, né? Ou você não fica preocupado de tirar a selfie, a melhor selfie do lado do lago que tem lá o cisne, o patinho, que seja, né? No Ibirapuera, que é uma grande posta, um grande mas cenário, não vivencia muitas vezes, mas né? não vivencia. Vai num show e fica filmando, né? Em vez de curtir o show, vai na peça de teatro, no cinema, né? Então, assim, são situações que você precisaria estar ali inteiro. E isso você passa para a criança. Sim, porque a criança, ela vai ver você como adulto e ela vai reproduzir, né? Aquele gesto que você está fazendo, a importância que você está dando para aquele lugar que você vive, né? E aí você falou uma coisa muito séria, Rose, muito importante. Então, o lazer, quando a gente fala de lazer, pensar nesse tema, não significa apenas, é isso também, mas sair de férias, parar tudo para fazer um passeio, mas o lazer, ele está no cotidiano. Então, como a Rose comentou, você fazer uma comida junto com seu filho, preparar alguma coisa junto com ele, fazer junto, essa coisa do gesto, do olhar, da cumplicidade, até mesmo da relação da mãe, do pai com o filho, quando estão fazendo coisas juntos, fica muito mais prazeroso. Quando você tira a obrigação, né? Isso é quando você importante, tira exatamente. Aquela obrigação, ou faz que tem porque uma quer, por querer. Então você passa a parte da qualidade da atividade. Sim, né? sim. Então você vai para algum lugar, o caminho que você faz, a relação que você estabelece com esse caminho já faz parte desse tempo de lazer. Sim, sim. Né? Então isso é muito importante. E para a infância tem um desdobramento que ele leva para a vida. Sim. Né? Isso a saúde, né? E tudo mais. É toda a relação, né? Você sabe que tem um período, você está falando agora dessa questão da importância desse brincar, tem um período do desenvolvimento humano, que segundo o Vallon, a relação, ela até é mais importante do que o alimento, gente. Isso é tão incrível, né, Rui? É verdade, é verdade. Quer dizer, essa relação que se perde pela falta de tempo, pela falta de parar para pensar nisso. Porque os pais investem tanto na educação dos filhos, em dar o melhor para os filhos. E às vezes, doutora, os pais se esquecem de a melhor coisa que os filhos podem ter são os próprios pais, é o tempo deles, né? Que está se perdendo. Não se tem mais esse tempo em casa, não tem mais na rua. Aliás, fala em rua, você comentou comigo no intervalo sobre um trabalho seu na relação de lazer com a cidade, que é um ponto importantíssimo. Como que é esse trabalho, doutora? Isso. O que eu tenho buscado com os meus alunos é descobrir na cidade quais são os espaços que a criança tem para usufruir desse tempo livre. Né? Então, a gente tem observado que eles estão cada vez mais restritos e superpovoados aos finais de semana. Ah, entendi. Né? Isso demonstra que durante a semana a criança está
dentro, né? Tá dentro de casa ou da de escola. casa ou da escola ou do condomínio. Sim. Tem uma autora que se chama Teresa Caldeira e ela fala desse enclausuramento, né? Olha. Então, assim, você tem muitos muros, muitas cercas, né? Sim. Então, dentro dos condomínios você tem alguns espaços de lazer, mas às vezes a criança não vai sozinha, porque tem medo, porque está sozinha. Então, é necessário que a gente comece a desenvolver oportunidades de convívio, talvez até mediados por profissionais dessa área, né, que possam levar as crianças até uma praça, até um parque. Nós temos aqui na cidade, né, tanto aqui em Guarulhos como em São Paulo, diversos parques municipais, né, que durante a semana eles tem pouca Como fruição. que é o cuidado desses parques? Então, eles são cuidados totalmente? A gente assim, observa que não, né? Isso é uma questão os séria de segurança. Exatamente, o playground, né? Então a balança, o pula-pula, né? Eles não são tão bem cuidados. A gente precisa chamar atenção para isso, precisa reclamar e encontrar a administração do parque e chamar atenção. A mesma coisa da grama, do mato, né? E cuidar de onde a gente joga o lixo. Também tem a questão da dengue, né? Que está aí. Então, onde a gente joga o lixo, o cuidado com reciclar, né? Com a coleta seletiva. Tudo isso a gente faz nesse tempo livre. Exatamente. Não é? Então, assim, são observações que têm um resultado na qualidade desses espaços. Sim. Uma outra coisa importante para a gente observar é que quando a gente fala da relação da criança e da cidade, a altura da criança, né? A relação entre o mobiliário da cidade, ela tem que ser pensada em relação à criança. Sim, exatamente. Então, o degrau, a calçada, né, o corrimão, tudo isso a gente precisa pensar e a criança precisa andar nesses espaços, né, nessa rua, nessa calçada, até para adquirir. Não dá para a gente ficar andando e vendo o celular. Andar de escada rolante, né? É uma diversão para a criança, não é uma coisa do cotidiano. Então, o cuidado de segurar, né? Aprender que tem que segurar, tem que ficar firme, não pode sentar na escada rolante, tem que cuidar do cadarço. Sim. Então, assim, faz parte do mobiliário urbano. Sim, né? Interessante. E você não tem. Então, onde a gente tem observado que existe mais essa relação das crianças? Nos shoppings, né? Naqueles espaços que tem muita brincadeira eletrônica, que eles gostam muito, e nas praças de alimentação. São os dois lugares. São os clientes, né? Que são onde bem... se concentram as crianças. Sim. Né? E na praça de alimentação também a gente vê essa relação com o meio ambiente também bem complexa. Sim. Você não ensina seu filho e você mesmo a pegar a bandeja e jogar no lixo. Veja, a gente está falando de lazer, de relação com a cidade, mas é uma coisa nós, né, Rose? ampla, Sim, né? É muito ampla. Então, sempre observar essa relação, a gente fala, né, do tamanho da criança em relação a toda a cidade, é uma relação diferente. Para subir no ônibus, né? Para sentar com segurança. Então, todos esses comportamentos, eles precisam ser reforçados. Ir no museu, observar as obras, contemplar. Bonito, né? Tem algumas atividades muito interessantes que a Pinacoteca tem um programa bem legal, vejam lá. E outros espaços, Museu Catavento. Né? Museu Catavento. Mas mesmo no MASP, em outros museus, o Auditório de São Paulo, lá, Casa São Paulo, Casa São Paulo da Orquestra Sinfônica. Perdão, Auditório de São Paulo, né? Perdão. Dizem que é lindo, né? É maravilhoso. Então, questão da sonoridade, né? Pois é. A gente precisa levar as crianças para que elas usufruam desses espaços.
né, para conviver dentro da cidade, né? Isso é muito, muito importante. Muito bom, muito excelente, muito bom mesmo. Ou seja, o lazer está no cotidiano. A gente não precisa ficar procurando e nem se preocupando em preparar toda uma situação. É na vivência, no cotidiano, que se torna prazeroso e gostoso a relação e o vínculo se fortalece com qualidade. Agora, na tua pesquisa, doutora Rosilene, você observou então que em São Paulo há muitos lugares para brincar e para lazer, certo? Esses lugares, esses playgrounds, esses parques, eles estão... vocês observaram se a segurança dos playgrounds está em dia? Como que é essa... O que a sua pesquisa tem mostrado aqui em São Paulo? O que a gente tem observado é que nem sempre, né? Nem sempre a gente tem alguns, depende muito da administração, acho que dos parques e tudo mais, e do próprio comportamento e do comprometimento dos usuários. Sim. Então a gente observa, quando você tem um grupo que os parques têm conselhos de gestão. Quando esses conselhos são mais ativos, você tem uma diversidade maior e um cuidado, uma supervisão melhor. Periódica. Né? Mas o que a gente também tem observado é que quando tem a pressão da população, né? O cuidado é maior. O cuidado é maior. Agora, vou fazer uma observação. Por conta dos pets, eu sei que você gosta dos pets, mas a gente tem observado que em alguns parques, as pessoas que não levam... Não, ele tem até agora espaços para os pets. Olha que legal. Eu chamo assim, cãotinho. Que bonitinho. Então tem lá o espaço para levar o animal e tudo mais. E o que a gente observa é que às vezes vai a criança fica sentada. Sim. E quem fica andando com os animais são os pais que curtem brincar mais com os animais. E as crianças ficam... Ao invés de deixar a criança brincar com seu próprio bichinho. A criança fica de lado. E, às vezes, esses espaços, como são novidade, eles estão melhor cuidados do que o espaço dedicado à criança, que são os playgrounds, os gramados. Uma observação e tudo mais, bem interessante. Bem... Rose, o nosso programa já está chegando ao final. Quer deixar uma frase para os telespectadores sobre alguma coisa do teu trabalho, da tua pesquisa, que seja importante para a gente continuar aí brincando? O que eu queria fazer um apelo mesmo. Um apelo. Vamos tomar esses parques com as crianças. Vamos mesmo organizar sessões de brincadeira. Se a gente conseguir, assim, todo sábado, tal e tal hora, a gente vai brincar de roda, vamos pular corda, né? As nossas brincadeiras tradicionais, resgatar aquelas músicas e trazer isso para a rua, né? Para as ruas de lazer, para as praças. A gente vai tornar essa cidade mais acolhedora, né? E muito melhor para todos. Muito mais feliz, né? Teremos cidadãos muito mais felizes. Isso mesmo. E é isso aí, então brinquem, tenham momentos de lazer, usem esse tempo como uma prioridade na sua agenda psíquica, na sua agenda física e usufrua do bem-estar que é o lazer, tá certo? Então até o próximo TV Infância, muito obrigada por nos acompanhar.